O silêncio que caiu após Daniel não foi paz. Foi um intervalo, um espaço pesado entre um alerta encerrado e outro que precisa começar. Porque quando as visões cessam e os impérios deixam o palco, o coração do povo ainda precisa ser confrontado. E é nesse ponto que a voz muda de tom. Já não fala apenas aos reis, nem apenas aos poderosos. Agora fala à casa, fala ao lar, fala à intimidade. Fala ao amor que se corrompeu, à aliança que foi quebrada, ao coração que se acostumou a se afastar enquanto ainda pronunciava o nome do Senhor. Oséias não surge como um profeta distante. Ele não observa de longe. Ele vive a mensagem. Ele sangra a mensagem. Ele carrega no próprio corpo aquilo que Deus quer dizer ao povo, porque chegou o tempo em que palavras já não bastam. Chegou o tempo em que a verdade precisa ser encarnada. O povo ainda oferece sacrifícios, ainda conhece os rituais, ainda fala a linguagem da fé, mas perdeu o coração da aliança. Troca fidelidade por conveniência, troca amor por hábito, troca compromisso por aparência. E Deus, que vê além dos lábios, vê um relacionamento quebrado, não como um contrato rompido, mas como um casamento ferido. Não como uma lei desobedecida, mas como um amor traído. Por isso a mensagem de Oséias não começa com juízo imediato, começa com dor, começa com a exposição de um amor que insiste mesmo quando não é correspondido. Um amor que chama mesmo quando é ignorado, um amor que permanece mesmo quando é trocado por ídolos silenciosos. O Senhor olha para o seu povo e não o chama de inimigo. Chama de infiel, e isso dói mais, porque a infidelidade só existe onde houve aliança, só existe onde houve promessa, só existe onde um dia houve amor verdadeiro. Oséias é enviado para revelar que o maior pecado não é a rebeldia aberta, mas o afastamento disfarçado de religiosidade. É continuar caminhando enquanto o coração já partiu. É continuar cantando enquanto a alma já se vendeu. É continuar dizendo Senhor enquanto se confia em outros salvadores. A história que começa aqui não é confortável, não é rápida, não é simples. É uma história de amor ferido, de paciência divina, de verdade exposta sem maquiagem. Porque antes de restaurar, Deus precisa revelar. Antes de curar, Ele precisa tocar na ferida. E antes de trazer de volta, Ele permite que o povo perceba o quanto se afastou. Daniel mostrou o fim dos reinos. Oséias revela o estado do coração. Um fala do que acontecerá no mundo, o outro fala do que já está acontecendo dentro do povo. E essa mensagem não pertence apenas àquele tempo, porque toda geração corre o risco de manter a forma da fé enquanto abandona o amor da aliança. Toda geração corre o risco de confundir proximidade com fidelidade. E é por isso que Oséias começa agora. Não para condenar, mas para confrontar. Não para destruir, mas para chamar de volta. Não para encerrar a história, mas para provar que, mesmo traído, o amor de Deus ainda chama pelo nome. A mensagem avança e o peso aumenta. Porque agora o amor não é apenas declarado, ele é provado no campo mais doloroso de todos, a experiência. Deus não entrega a Oséias apenas palavras para anunciar. Entrega um caminho para viver. Um caminho que expõe, em carne e osso, aquilo que o Senhor sente em relação ao seu povo. O profeta é chamado a amar quando não há retorno, a permanecer quando tudo grita para desistir, a construir uma casa sobre a instabilidade. E nesse gesto, Deus revela algo que poucos querem ouvir. Ele não se afastou primeiro. Foi o povo que partiu, foi o coração que se dividiu, foi a fidelidade que se diluiu aos poucos, sem barulho, sem ruptura visível, até que a aliança se tornou apenas uma lembrança distante. O Senhor observa um povo que corre atrás do que não pode amar de volta, que deposita confiança no que não responde, que busca segurança em promessas vazias, e ainda assim, ele não rompe imediatamente. Ele permite que a consequência fale, permite que o vazio revele o erro,
Permite que a ausência mostre o valor da presença que foi desprezada. Porque há lições que só o silêncio ensina. Há dores que só a perda esclarece. O povo começa a colher aquilo que plantou. Confusão no lugar de direção. Insegurança no lugar de paz. Fragmentação no lugar de identidade. Mas mesmo nesse cenário, a voz de Deus não é de desprezo. É de lamento. É a dor de quem ama e vê o amado se destruir pelas próprias escolhas. Oséias anuncia que a prosperidade sem fidelidade é instável, que a religiosidade sem intimidade é vazia, que a bênção sem aliança se transforma em peso. O Senhor não deseja rituais impecáveis, deseja um coração inteiro, não deseja promessas repetidas, deseja lealdade silenciosa, porque o verdadeiro afastamento não começa quando se abandona o templo, começa quando se abandona a confiança, quando se abandona a escuta, quando se abandona a dependência. Deus permite que o povo experimente as consequências não como vingança, mas como despertar, não como destruição final, mas como último chamado. Há um limite entre paciência e permissão, e Oséias revela que esse limite foi ultrapassado. Ainda assim, a porta não está fechada. O amor ainda chama, a aliança ainda pode ser lembrada. Mas agora, o povo precisa entender que não há retorno sem reconhecimento. Não há restauração sem verdade. Não há cura sem arrependimento profundo. O caminho de volta passa pelo vale do confronto. E é ali, nesse lugar desconfortável, que Deus começa a preparar algo novo. E quando tudo parece caminhar para o rompimento definitivo, a mensagem dá uma volta inesperada. Porque o amor de Deus não segue a lógica humana. Quando o abandono parece justificável, ele escolhe insistir. Quando a rejeição parece final, ele escolhe chamar outra vez. O Senhor revela que não deseja apenas punir o erro, mas resgatar o relacionamento. Não apenas corrigir o comportamento, mas restaurar o coração. Ele fala de um tempo em que o barulho dos falsos apoios cessará. Um tempo em que o povo, cansado de correr atrás do vazio, finalmente perceberá o silêncio dos ídolos. E nesse silêncio, uma voz antiga voltará a ser ouvida, não com gritos, não com imposição, mas com ternura. Deus conduz o povo para o deserto não como castigo final, mas como lugar de reencontro, porque foi no deserto que a aliança nasceu, foi no deserto que a dependência era total, foi no deserto que não havia distrações suficientes para competir com a voz do Senhor. Longe das seguranças falsas, longe das alianças convenientes, longe das máscaras religiosas, Deus fala novamente ao coração. Ele não acusa, ele lembra, não humilha, ele reconstrói. O Senhor declara que é capaz de transformar o vale da dor em porta de esperança, que o lugar onde tudo parecia perdido pode se tornar o ponto de recomeço. A infidelidade não apaga o desejo de restauração. A queda não elimina o chamado. O amor ferido não se transforma em ódio. Ele se transforma em convite. Um convite para voltar, um convite para ouvir, um convite para confiar outra vez. Deus promete remover os nomes dos falsos deuses da boca do povo, não apenas como regra, mas como consequência natural de um coração curado, porque quando o amor verdadeiro é restaurado, os substitutos perdem o brilho. O Senhor fala de uma nova forma de relacionamento, não baseada no medo, mas na fidelidade. Não sustentada pela ameaça, mas pelo compromisso renovado. Ele promete plantar novamente aquilo que havia sido arrancado, restaurar identidade, curar a vergonha, reescrever a história. Oséias revela que o juízo não é o último capítulo, a disciplina não é o fim da narrativa, o silêncio não é abandono definitivo. Há um retorno possível, há um futuro preparado. Há uma esperança que nasce justamente onde tudo parecia seco. E essa esperança não depende da perfeição do povo, mas da constância do amor de Deus. Um amor que corrige, mas não desiste.
que confronta, mas não abandona, que se entristece, mas permanece. E assim, no meio da ruína, o Senhor prepara o terreno para a restauração. Mas a restauração não acontece sem verdade. O amor que chama de volta também revela o que precisa ser deixado para trás. Oséias mostra que o retorno não é apenas geográfico, nem apenas emocional. É profundo, é interno, é uma mudança de direção. Deus expõe a instabilidade de um povo que promete e esquece, que jura e recua, que se emociona e logo se dispersa. Uma fidelidade volátil, como a neblina da manhã, que parece presente por um instante e desaparece ao primeiro sinal de sol. O Senhor declara que não se agrada de uma devoção momentânea, não busca lágrimas passageiras, busca um coração firme, um compromisso que permaneça quando a emoção se dissipa. Por isso, ele confronta a falsa segurança, mostra que alianças políticas não substituem confiança espiritual, que estratégias humanas não sustentam o que só a fidelidade pode manter. O povo tenta equilibrar Deus e outros apoios, como se fosse possível dividir o coração sem consequências. Mas a aliança não admite concorrência. Não por ciúme humano, mas porque somente o Senhor é fonte de vida. Tudo o mais falha, tudo o mais cobra, tudo o mais abandona. Oséias revela que a verdadeira ruína não vem da falta de sacrifícios, mas da falta de conhecimento verdadeiro. Um conhecimento que não é informação, mas relacionamento. Não é saber sobre Deus, mas caminhar com Ele. Quando esse conhecimento se perde, tudo desmorona. Lideranças se corrompem, justiça se distorce, verdade se torna negociável e o povo colhe confusão no lugar de direção. Mesmo assim, Deus continua chamando, mas agora o chamado é mais direto, não há mais espaço para ilusões confortáveis. O retorno exige decisão, exige abandono, exige reconstrução. O Senhor deixa claro que não aceita uma fé dividida, não aceita um amor compartilhado. Não aceita uma aliança mantida apenas nos momentos convenientes, porque o que ele oferece não é controle, é vida. E a vida plena só existe quando o coração está inteiro. Oséias encerra sua mensagem mostrando que o futuro depende dessa escolha. Permanecer na instabilidade ou caminhar rumo à restauração. Continuar repetindo erros ou aprender com a dor. Insistir na aparência ou abraçar a verdade. O chamado está feito, a porta está aberta. A decisão agora pertence ao povo. E a pergunta permanece ecoando, atravessando gerações. Quem é sábio para entender? Quem é sensível para ouvir? Porque os caminhos do Senhor permanecem retos, e somente aqueles que escolhem andar neles encontram vida. E assim a mensagem se aproxima do fim, sem perder o peso do início. Porque Oséias não termina com aplausos, mas com um convite silencioso à maturidade. Ele não encerra com promessas fáceis, mas com discernimento. O Senhor deixa claro que suas palavras não são para curiosos, nem para ouvintes ocasionais. São para aqueles que desejam compreender de verdade, para os que não buscam apenas consolo, mas transformação. O profeta declara que os caminhos do Senhor permanecem firmes mesmo quando o povo vacila. Não são os caminhos que mudam, são os corações que se afastam ou retornam. Deus não se ajusta à infidelidade humana. Ele permanece sendo referência. E é justamente essa constância que separa os que tropeçam dos que atravessam. Os justos caminham, os insensatos tropeçam. Não porque o caminho seja injusto, mas porque recusam a correção. Oséias revela que toda a história, desde a dor até a promessa, desde a disciplina até a restauração, sempre apontou para a mesma verdade. Viver distante de Deus cobra um preço alto demais. E retornar exige mais do que palavras bonitas. Exige humildade, exige reconhecimento, exige abandonar a ilusão de controle. O Senhor não pede ao povo que se esconda, pede que volte.
Não pede que se justifique, pede que se arrependa, não pede que prove algo, pede que confie, porque a restauração não nasce do esforço humano, mas da rendição sincera. Deus se apresenta como aquele que cura a infidelidade, não porque ela seja pequena, mas porque seu amor é maior. Ele promete ser como orvalho para um povo ressecado, vida que chega silenciosa, cura que não faz alarde, crescimento que não depende de espetáculo, um recomeço que se constrói dia após dia, longe da euforia, perto da fidelidade. Oséias termina lembrando que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em escolher bem, em discernir quando permanecer, em reconhecer quando voltar, em entender que a aliança com Deus não é peso, é proteção, não é prisão, é abrigo, não é perda, é vida. E assim, depois de confrontar, revelar, ferir e curar, a mensagem se encerra deixando o coração diante de uma escolha eterna. Caminhar nos caminhos do Senhor ou insistir nos próprios. Porque o amor que chama também respeita a decisão. E o Deus que permanece fiel continua esperando por aqueles que escolhem voltar. Mas antes que o retorno se consolide, há um tempo que muitos ignoram. O tempo da insistência no erro, porque o afastamento raramente acontece de uma vez. Ele se repete, ele se justifica, ele se adapta. O povo até reconhece que algo está errado, mas prefere ajustes superficiais a uma mudança real. Corrige o discurso, mas não a direção. Ajusta o comportamento externo, mas preserva os mesmos amores secretos. E Deus, que vê além das ações visíveis, observa um coração que ainda negocia. Oséias revela que esse é um dos momentos mais perigosos da caminhada espiritual. Quando se tenta voltar sem abandonar de verdade. Quando se deseja a restauração sem abrir mão das seguranças falsas. Quando se pede cura, mas se mantém a causa da ferida. O Senhor permite que o ciclo continue por um tempo, não por indiferença, mas porque a superficialidade não sustenta uma aliança. É preciso que o povo perceba, por experiência própria, que o que ele insiste em preservar é justamente o que o está destruindo. A dor se prolonga não porque Deus demora, mas porque o coração resiste. E nessa resistência, a vida se torna pesada, a alegria desaparece, a identidade se confunde, o futuro se torna incerto. Oséias mostra que o pecado repetido gera insensibilidade. O erro que antes causava culpa passa a ser tratado como normal. A infidelidade deixa de chocar. A ausência de Deus deixa de incomodar. E esse é o ponto mais profundo da crise, quando a distância já não dói mais. Ainda assim, o Senhor não se cala. Ele fala através das consequências, fala através do cansaço, fala através da frustração, fala através daquilo que não funciona mais, porque Deus não compete com falsos amores. Ele permite que eles revelem sua incapacidade de sustentar. Só então o coração começa a entender, não com argumentos, mas com vivência, não com discursos, mas com esgotamento. E nesse ponto, o povo começa a perceber que voltar não é perder liberdade, é recuperar sentido, que abandonar ídolos não é sacrifício inútil, é livramento. Oséias deixa claro que Deus não se apressa em restaurar aquilo que o coração ainda insiste em dividir, porque a restauração verdadeira exige exclusividade, exige entrega completa, exige a decisão de não voltar atrás. E esse processo, embora doloroso, é misericórdia, porque prepara o terreno para um retorno que não será apenas emocional, mas definitivo. E quando finalmente a resistência começa a ceder, surge um outro desafio silencioso, o tempo da espera. Porque voltar para Deus não apaga imediatamente as marcas do afastamento. O coração decide retornar, mas o cenário ainda carrega as consequências. Oséias revela que há um intervalo entre o arrependimento e a restauração plena, um tempo em que o povo aprende a caminhar sem os antigos apoios.
Um tempo em que a fé precisa amadurecer sem recompensas imediatas. E esse tempo é essencial. Deus não restaura tudo de uma vez para que o coração não volte a confundir bênção com substituto. Ele ensina o povo a permanecer mesmo quando não há sinais visíveis de prosperidade, a confiar mesmo quando o terreno ainda parece seco, a obedecer mesmo quando a resposta demora. Nesse período, o silêncio não é rejeição, é formação. O Senhor observa se o retorno é verdadeiro ou apenas fruto do medo da perda. Observa se o coração permanece quando a emoção inicial passa. Porque muitos voltam no desespero, mas poucos permanecem na fidelidade. Oséias mostra que Deus valoriza a constância mais do que o entusiasmo, o caminhar diário mais do que promessas intensas. O povo aprende pouco a pouco que a aliança não é sustentada por sentimentos, mas por decisão. E nesse aprendizado, algo profundo acontece. A dependência é restaurada. A escuta volta a existir. A identidade começa a ser reconstruída longe das pressões antigas. O Senhor passa a ser novamente referência, não recurso de emergência. E então, no tempo certo, sem alarde, sem espetáculo, a restauração se manifesta, como chuva que cai sobre a terra cansada, como vida que brota onde antes só havia poeira. Deus mostra que não apenas perdoa, mas cura. Não apenas aceita de volta, mas estabelece novamente. Ele reafirma que seu amor não foi gasto pelo erro, nem enfraquecido pela distância. Pelo contrário, ele se mostrou mais forte do que a infidelidade. Oséias encerra, revelando que o verdadeiro fim dessa história não é o retorno em si, mas a maturidade que nasce dele. Um povo que aprende a não brincar mais com a aliança. Um coração que entende que permanecer é mais importante do que começar. Que fidelidade vale mais do que aparência. Que viver com Deus não é um ciclo de quedas e promessas, mas um caminho de crescimento contínuo. E assim, depois da dor, da exposição, da espera e do retorno, a mensagem alcança sua plenitude. Não como um final fechado, mas como um convite permanente. Porque enquanto houver coração disposto a voltar, o amor de Deus continuará sendo a última palavra.